Oi, galerinha do Pode Praça. Eu sou a Stephanie e hoje eu tô aqui com a minha colega Alice. Oi! Hoje nós vamos apresentar um podcast sobre o deus Hades. E ela é minha acompanhante, ela vai me perguntar e eu vou Eu vou ser vou tipo a lançando braba. entrevistadora. É, É. Tá, qual é o teu deus mesmo? Hades, o deus do submundo e dos mortos. E quais são os pais dele? Ele é filho de Cronos e Reia, os primordiais. Quem veio ali deu a luz pra todo mundo lá. E começou os deuses a virar todo aquele montoeiro de deus. É complicado. Muitas brigas. Complicado. Muito complicado. Os pais deles são os deuses do quê? A deusa Reia, ela é deusa da fertilidade, da maternidade. E veio essa ideia justamente porque ela foi uma mãe assim, que se não fosse por ela, não tinha os outros deuses. O Cronos, ele era meio fominha, ele queria comer todos os filhos. Ah, sim. Ele, uma família insaciável, ele só falava, vou comer. Que legal. É. E qual é a história do deus Hades? Hades. Bom, começa que ele foi engolido por Cronos, porque meio que um oráculo do pai dele, se eu não me engano, de Urano, fez uma profecia de que os filhos dele iriam tirar ele do poder, iam destronar ele, iam tirar tudo que ele tinha conquistado ali enquanto ele viveu na Idade de Ouro da mitologia grega. Então ele simplesmente pensou, putz, se meus filhos vão me destronar, eu vou comer eles, eles não vão estar vivos. E aí comeu os filhos, mas a Rhea, ela salvou um dos filhos, que foi Zeus. E ele foi criado longe de tudo, assim, sabe? No meio da mata, assim, pra crescer. E quando ele atingiu a idade adulta, ele foi lá e tretou com o pai. E fez ele vomitar os irmãos. E aí apareceu Hades. Hades foi vomitado. O amor de pai e filho é lindo, É né? lindo. Caso de família rola solto. Ai, nossa. E o que aconteceu depois que ele foi vomitado? Bom, depois que ele foi pra fora, os filhos travaram uma guerra contra Cronos pra pegar ali o reino do Olimpo, né? Pegar tudo pra eles, porque, pô, os caras foram engolidos. Claro. Eles ficaram revoltados, eles queriam vingança por ter sido engolidos. E nisso, conseguiram vencer Cronos. O Poseidon ficou com os mares, Zeus ficou com o Olimpo, o deus do Olimpo, né? E Hades ficou com o submundo. Foi daí que ele virou soberano do submundo ali. Muito legal. É. Sim. E o que tu achou de mais interessante do teu Hades? Tem bastante coisa. Deus Mas- normalmente tem bastante coisa, né? Tem bastante Ele teve coisa. filho? Ele teve 3 filhos. Ele teve a deusa dos pesadelos, da loucura, dos medos, eu acho também. Não tô muito lembrada. Teve o deus da religião órfica, que também é filho dele. E teve a deusa... me pegou. Teve alguma A deusa deusa? da morte abençoada. Tipo, da morte mais pacífica, sabe? Sim. É. Nossa, só teve 3, né? A minha deusa, ela tinha mais de 7 filhos. Com um cara diferente do outro, entendeu? Foi loucura. Ela passou o rodo, né? Como diria hoje em dia. Mas ele também passou o rodo assim. Ele Demais. foi lá, Ele caçou casou? Perséfone. Casou com Perséfone. Bem, casou. Bom, Casou. Ele persuadiu ela ali, fez ela comer um fruto que ela não sabia que ia casar com ele, mas no final eles casaram. E ela meio que ficou presa com ele por 1/4 do ano, ou seja, ela conseguia ficar tipo 9 meses fora. Que é daí que, por exemplo, vem essa ideia de outono, inverno, verão, primavera, porque nos equinócios bons para, por exemplo, agricultura, a mãe dela, Deméter, é quando ela estava feliz, porque a filha estava com ela no Olimpo. Agora, no inverno, é quando ela voltava para o submundo e tinha que ficar com Hades, vem o inverno, toda a colheita já era, sabe assim? Então, bem que vem daí essa ideia da troca de estação também. E, tipo assim, como eles se conheceram? Como é que eles foram casar? Bom, casaram, mas não casaram, né? Casaram. Um casamento meio diferente, É né? um casamento meio Forçado, cárcere privado, assim. sabe é. assim? Você vem pra cá, come isso aqui, Casamento. casa comigo, já era, não tem mais volta. Exatamente. Não foi muito da escolha dela, mas aconteceu. Aconteceu, ela tava lá colhendo... Tá na história, né? Ela tava lá colhendo as plantinhas dela, ele passou assim pelo Olimpo e falou,
Essa daí, hein? Essa Se daí. apaixonou à primeira vista. Um amor lindo. Aí ele meio que leva ela pra casa dele, passando assim os oceanos, sabe assim? Longe, fugindo mesmo, assim, passou. E trouxe ela e falou, não, tá vendo essa romã linda aqui? Ela é linda, né? Come. Come. Ela é linda, né? Come. Come, casou, porque a romã era meio que parte do ritual de casamento. Ah, Foi aí que ela se nossa. prendeu. E ele traiu ela? 2 vezes. Quer Putz. dizer, 2 vezes com mulheres diferentes. Uma foi com o Maninho falar do Cócito, tipo, o Maninho tava lá e... Sabe assim? Ah, Deu uma levapo? deu uma... Deu uma levapo. Deu vale a suco. Sim. Tem a Leuce também, que também era uma ninfa, olha, mas ela, tipo assim, ela ainda era uma deusa. Ah, sim. Ela ainda era uma deusa. Ela era, não é tipo bem uma deusa, ela meio que era filha do oceano, mas ela era a deusa de... Ela era a mais bonita de todas, entende? Ah, sim. Ela era a que todo mundo queria, tipo... Ele viu assim e traiu de novo ela. O que é uma... Já foi uma vez, por que não outra, né? Exatamente, o que é? Eu entendo porque a Afrodite, ela traiu muito Ai, o marido dela. Nossa, muito. A Afrodite, ela era da sedução, né? Ela era a deusa do amor, era da a beleza, natureza né? dela, ela Claro. foi, não tinha... Nossa, não tinha outra escolha, ela tinha que trair. Ela traiu até com um mundano, cara. Ela trocou um deus por um mundano. E foi a paixão, uma das coisas mais fortes dela. O que é um mortal, né? Por que não, né? Vou me apaixonar por quem pode morrer, você podia me apaixonar por um imortal. É um que vai passar a vida inteira comigo. É. O Hades tinha inimigos? Olha... Ninguém tentava ir contra ele, até porque ele era deus dos mortos. Sim, né? O que você pode fazer com o deus dos mortos? Matar ele. Vai voltar. Ele vai pra casa. Ele vai aparecer lá em casa e falar, oi, tudo bom? Voltei, família. Voltei. O que ele pode fazer, não é mesmo? Real. Mas ele Era- tinha irmãos. Ele tinha irmãos. Pois é, a irmã da Afrodite era uma das maiores inimigas dela, né? Tipo assim, elas eram amigas e viraram inimigas, assim. Bom, Zeus salvou ele tinha sido engolido e foi vomitar. Acho que podem ser melhores amigos, então. Forçou. Não? É deuses gregos. Não tem Falar amizade, melhor né? amigo também força muito. Não tem nem casamento, quem dirá amizade. Casamento tem, mas não é nada Nenhum saudável. foi sincero, né? Nenhum saudável, Todos que eu conheço sincero, teve traição. Bem... Tóxico. Dá uma puladinha na cerca. É de família, já tá no sangue. Por que não? O que é? Nada demais, né? Nada demais. Até hoje em dia tem. O que mais tem pra falar do AIDS? Tem bastante coisa pra falar ainda. O que eu não perguntei? Mas não mastigado. Histórias longas. Histórias de Histórias vida. longas. Ele tá meio que ele tá entrosado em vários mitos da mitologia grega, porque, cara, ele é deus do submundo. Por exemplo, a Sim. religião órfica, ele também teve lá a sua participação, né? Porque... Filosofia tá aí, né? Tá, exatamente. Claro, o Panda sabe Assista o podcast sobre. Filosofia que tem mais sobre a religião órfica. Claro, não sei se postaram o nosso, mas tem do Terceirão. Eu espero que O Terceirão falou. O Terceirão Bom, falou sobre a bem mitologia completinho, órfica. do Terceirão tá bem completinho. Sim, o de 30 minutos. Os outros também, mas o de 30 minutos Sim. tem mais coisa. Cara, 30 minutos? Não, mas é porque eles falaram também muito bem. Pois é. Eu Eu assisti várias vi, vezes aquele eu não podcast. assisti. Tem, tipo, muitas visualizações, eu acho, já. Foi por ele que eu aprendi o que falar. No nosso podcast. Eu não aprendi muito bem, eu só falo. Eu tô andando em círculos e ainda não apresentei muita coisa que eu já devia ter apresentado. Ai, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, o podcast é uma conversa. É gente. uma conversa, é um bate-papo, entendeu? É. Perguntas sobre o AIDS. Sim. AIDS. Sabe por que o nome é AIDS? Tipo, Bom, ou é só AIDS por ser Nomes. AIDS? Tipo, que nem o meu é só Alice, eu não porque sabia que a minha meu mãe nome é leu no Stephanie. livro. Meus pais chegaram e falaram, Stephanie. O meu ia ser Adriane, né? Mas aí mudou. Ah, É porque a Adriane é a junção do nome dos meus pais, Adriano e Daiane. Só que aí, tipo assim, depois que eu já tava na barriga, minha mãe decidiu mudar. Falou, não, vai ser Alice. E meu pai gostou da ideia, foi. Aconteceu isso com o meu irmão também, mudaram o nome dele. Então tudo bem. Então o AIDS foi tipo eu. AIDS
Foi tipo eu. Hades. Tipo, só quiseram. Deve ter uma origem pro nome em si, mas, tipo, com a cultura grega e com a religião, mas não consegui achar. O máximo que eu achei foi, tipo, sobre Hades mesmo, assim, sobre a vida Sim. dele, sobre os acontecidos. O que tem sobre deuses na internet também, né? Tipo, todos os sites dizem praticamente a mesma coisa, só muda as palavras. Isso quando não dizem as coisas erradas. E aí você Sim. tem que ver mais um monte de site pra descobrir qual que é o certo. É, porque a gente não sabe, né? Infelizmente eu não tava lá. E aí eu tive que descobrir. Aí tá lá, Isso a aqui gente é o usa sites certo, isso pra aqui é o aprender. errado. E os sites estão errados. É. Inclusive os sites que eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele na atualidade, né? Tipo, porque ele ainda é muito cultuado, por exemplo, no paganismo. Com rituais, com altar, com contratos, que, tipo, ele... Cara, ele é um baita deus. Por mais que seja, tipo assim, até fora da religião grega, da grega antiga em si, tipo, dos antepassados, ele ainda tem uma baita presença, ele ainda traz aquela força, aquela perseverança, ele ainda é toda aquela imagem de um deus que a gente, tipo, vira e fala, cara, esse cara é muito foda. Hades tá aí pra isso. Ele te dá um tapa na cara e não quer nem saber se tu liga. Ele, tipo, É, tem até filmes e séries que tem, né, tem o Hades. filmes, séries, tem jogos de mesa. Inclusive, os RPGs que eu te comentei. E o que tem nos RPGs sobre o Hades? Bom, cada RPG tem meio que a sua lore ali, tem tipo toda uma história, toda uma temática. E quando às vezes envolve a mitologia grega, o que mais tem é Zeus, Poseidon e Hades. Porque eles são meio que os pilares ali que vieram depois da era dos titãs, dos deuses gregos titãs. Então, ele, tipo assim... Então o Hades tá realmente, tipo, em todos os lugares. Diga-se de Porque passagem, ele é um dos mais... Zeus e Hades nos jogos de RPG nas mesas que eu já participei, ele geralmente é um dos mais fortes. Zeus porque controla tudo fora e os outros deuses e semideuses, e Hades porque ele é um deus do submundo, né? Não tem... o Cara. Hades, tipo, controla o mundo inteiro sozinho. Sim. É o submundo, mas ele controla sozinho. Tipo assim, ele não tem meio que autonomia, por exemplo, pra tirar as almas de lá. Ele não pode, tipo, reviver pessoas. Mas ele tá lá pra punir as almas, porque o submundo ainda é onde, pra onde vão Ele é as tipo almas. um Lúcifer da vida. Se comparar com o cristianismo, assim, sim. Dá pra trazer mais pro lado do Satã. Do diabo. O diabo. Ah, isso tudo bem, né? Ele tá lá pra punir as almas que foram ruins aqui em Terra e foram pro submundo. Ele tá lá pra reger tudo, né? Pra não deixar nada sair, nada entrar. Tudo tem limites, né? Dá muito poder também, às vezes deixa a pessoa sem graça, porque pode fazer tudo. Imagina um deus que pode comandar o submundo, o mundo e a água e Os tudo. deuses gregos antigos já podiam controlar pequenas partes do mundo e já faziam muita merda. Então, imagina tudo, cara, não ia dar muito Você certo. imagina se um deles conseguisse controlar tudo. Imagina se a Afrodite conhecesse todos os homens do mundo. Bah, coitado do namorado dela. Bom, mas é que nesse ponto, a Afrodite ela podia ter domínio sobre qualquer homem na época. Real. É. É complicado, né? O Hades tinha também domínio sobre o submundo inteiro. Ele tinha domínio sobre o submundo, só que ele não podia, por exemplo, como eu falei, reviver pessoas. Se tu chegasse, tipo, choramingando, meu Deus, ele não Mas ia eu te quero ajudar. muito viver. Você Fazer um morreu. apelo emocional com o Hades não ia dar certo, então. Não, ele era, tipo, ele era bem curto e grosso. Ele era, tipo, ele é meio impiedoso, não... Por exemplo, as pessoas meio que evitavam falar o nome dele, porque meio que tinha toda essa carga pesada dele ser deus do submundo, né, cara? Ele controla tudo que é de ruim lá embaixo. Então, meio que o pessoal tinha esse receio de comentar no nome dele. Mas mais pra frente, ele foi visto também como uma imagem de conquista. Porque ele era muito forte, muito bom mesmo. Ele é, tipo, fodão. Então, o pessoal meio que ainda chamava ele em alguns... Mais pra frente, depois, quando meio que superou essa parte dele ser só coisa ruim pra eles, veio a parte deles adorarem um pouco mais ele quando tinham boas conquistas. Por exemplo, se eles conseguiam bons minérios ou conseguiam, por exemplo, boas colheitas também. Eles agradeciam a Hades, agradeciam a Deméter. Quem que é Deméter? A deusa da colheita. Tá, agora eu sei quem é Deméter. A mãe da Perséfone. Por A isso- Perséfone era minha irmã, eu acho. A Hades era tio dela. Sério? Putz, cara, os deuses estão tudo ligados, juro. Cara, o dia que a gente vai fazer o podcast, eu descobri que o moço que eu traí, né, que era Afrodite, era Amanda.
E eu traí ela com o Richard e o Nico. Viva! Pois é, e o irmão da Amanda era o da Ana. Agora os nomes eu não vou lembrar, né? Porque é muito nome. Mas era tipo Hefesto, Dionísio. O Dionísio era o Richard. O Hefesto era a Amanda. Os outros dois eram uns lá. É que são nomes muito diferentes, né? Do que a gente tá acostumado. São nomes Tipo, com bastante acento. Eu acho que o mais aceito, assim, que, tipo, não é tão diferente, é Ares, né? Ares, eu acho que é Oceano. Tem um deus com o nome Tem um Oceano. nome Na verdade, Oceano. ele era um dos deuses titãs. Ah, O nome dele era literalmente Oceano. eu acho, tipo assim, os que eu conheço mais normal é tipo Ares, né? E Zeus, porque é tipo muito conhecido, né? Zeus é chamado como o pai de todos os deuses, então todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez dele. Eu vou dizer que antes de eu tipo, ir um pouco mais atrás da mitologia grega, lá uns anos atrás, lá na escola mesmo, tipo no quinto, quarto ano, o que eu mais conhecia era Poseidon. Sim. Por causa Porque eu tô sempre falando também dele, por né? causa da Ariel. E aí eu comecei a ver um pouco mais sobre... Nossa, era uma criança muito estranha, nossa. Ah, tá tudo bem, todo mundo tem fases. Todo mundo tem fases. Todo mundo tem fases. Ah, tu era uma criança curiosa, uma criança que procurava atrás de sabedoria. Eita, hesitou muito, hein? Tá tudo bem. Ó, pensa, se tu não tivesse ido atrás, talvez lá, agora seria muito mais difícil de entender sobre os deuses. Seria, porque a gente não pode ver os deuses só, tipo, como imagem de força, tipo, cara, é só deuses. Porque os deuses gregos, principalmente, eles tinham muito essa ideia da humanificação. Que, tipo, esses negócios de sentimentos, sabe assim? Todos os desejos mundanos, eles tinham. Então, Sim, eles eram, a tipo, gente não pode ver eles só pessoas, como mas deuses. que eram um pouco melhores, né? Tipo, E eram pessoas que tinham melhores. poderes demais. Sim. Muito... É, tipo, alguém muito... Tipo, todo mundo obedece, assim, todo mundo respeita. adorados. Sim, adorado por todos. Ou não Não também, todos. né? Nem Depende. todo mundo. É. Tem que nem todo mundo agrada a todo mundo. É um pouco por exemplo, difícil. até o Hades, ele, por um bom tempo, não citavam o nome dele, até porque ele sempre foi muito quieto, ele era o Deus quietinho, ele não era o Deus que, tipo, ia atrás das preces, sabe assim, escutava as orações e ajudava. Ele falava, problema seu, meu mano. Problema seu. Tu que começou, tu que te vire agora. Ele é curto e grosso, ele dá as dicas dele, mas ele normalmente ele só falava. Ele é "Ah, sincero, assim. Ele é, tipo, direto, ele não gosta de papo. Não gosto de papo. Não gosto de Não papo. gosta de papo. Não, ele prefere mais a sinceridade. A honestidade. Tipo, cara, eu não quero te ajudar, eu não vou fingir que quero. É. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É melhor assim Isso do que quando ele fingir, respondia. né? Se ele respondesse, já era um ótimo Ah. avanço. Ele... Ai, sortudo de quem ele respondia, então. Sim. Independente da falta de educação ou sinceridade em excesso. Pois é. Ele era, tipo, um deus considerado bonito, assim, tipo, a beleza dele. Olha, se a gente for pegar a imagem que a gente tem dele, se eu não me engano, tem até uma estátua pra ele. Ele era um grego normal, ele, tipo, era um homem moreno, de cabelo cacheado, barbinha. Nossa, eu tava imaginando uma pessoa totalmente diferente na minha cabeça. Juro, tu falava de Hades, eu imaginava uma coisa muito louca. Nossa, eu Ai, tenho agora esses tu falou vários RPGs. E tem um jogo de Hades, o nome se chama literalmente Hades. E não tem cara, nada a ver com ele real. Não. Pois é, tipo, eu tava pensando Todos no os- a pai maioria das da Mal, retratações. né? E tipo assim, na minha cabeça ele tinha cabelo azul, bem loucão mesmo. Eu pensava no Hades, o Hades... Tinha um desenho, eu não lembro que desenho antigo que era, que ele, tipo, era todo preto, assim, a pele meio acinzentada, cabelo azul. Meu Deus, sim, eu pensei cabelo azul. Aí tu falou moreno, cacheado. Eu falei, Não, putz. pele mais morena. Sim, É. pele morena, cacheada. Aí eu falei, meu Deus do céu, tava muito diferente no meu pensamento. Aí eu imaginei um moço do submundano super loucão e ele era, tipo, normal Pois também. é. Depois que eu comecei a jogar RPGs, que eu teve, tipo, que teve com ele também, que eu tive que ir atrás de imagens pra Sim. retratar o personagem dele. E, cara, eu via com personagens completamente diferentes. Aí eu fui pesquisar, agora eu fui ver e falei, meu Deus, esse aqui é Hades mesmo? Acho que não é Hades. Eu acho que não é Hades. O Hades, tipo, tem meio que uma estátua, assim, dos deuses, né? O Hades, ele tem, tipo, alguma coisa que ele segura na mão pra representar ele ou Um ou ele tá, tridente. tipo, parado? Ele tem um tridente. Não sei se é bem tridente, porque são dois. Eu não lembro o nome, que é tipo... Fiu. Adorei. O sonzinho sonoro foi, tipo assim... Tipo, ele não é tum, tum, tum. Tipo, fiu. Ele é tipo... Tá.
É. Entendi. Acho que entendi. Ah, um dia a gente descobre o que ele tava segurando. É. Acho que a gente já passou até demais que a gente devia estar falando. Eu não tô entendendo isso. Pra continuar, eu acho. Pra gente ir, eu acho. Eu fiz a fundo da margem, então sem ré. É. Tá, o Hades, ele era tipo um deus que não- todo mundo respeitava, né? É, porque o pessoal meio que tinha medo dele. É, então ele não Então- tinha inimigos. Eles não iam desrespeitar Hades, né? Eles só não diziam o nome dele em vão. E aí, quando diziam também, não eram respondidos. Ah, é porque tem uma diferença entre eles dizerem em preces Sim. e eles dizerem no dia a dia. Às vezes no dia a dia eles podiam, por exemplo, usar de forma negativa. Porque ele era Deus submundo, era meio que ligado às coisas ruins, acontecimentos não muito legais também. Então, eles usavam ali o nome dele de vez em quando, mas eles evitavam falar porque era um tabu, né? Falar muito sobre os deuses assim, tipo, falar da boca pra fora. Aí depois de um tempo quebraram esse tabu, né? Não, eles foram quebrando aos pouquinhos. Aí eles começaram a adorar mais por outros motivos, assim, sabe? Por exemplo, ele era coisas ruins pra eles. E depois foi tratado como grandeza, foi tratado como algo que traz grandes conquistas. Então, meio Algo que tem poderoso. essa reinvenção, sabe? Por isso que agora ele não é mais odiado por todos. Não, hoje em dia ele é muito adorado, por exemplo, no paganismo. No paganismo ele é... Não paga isso. Ai, eu adoro esse tópico. Aí, tipo, é bem legal porque ele, hoje em dia, dentro da religião pagã, ele é, tipo, adorado como algo que traz força, tipo, perseverança, querendo ou não, esperança, porque se você se torna alguém forte, empoderado, você vai, sabe assim? Você tem essa, tipo, tem essa esperança de conseguir Essa novas coisas. confiança, assim. É. Tipo a autoestima que a gente tava falando antes de começar o Autoestima. podcast. Só que a gente, em vez de Hades, é maquiagem mesmo. Ah, Diferente, maquiagem no muda. cabelo. É, assim, um detalhe assim que muda uma Um pessoa. papelzinho pra trazer mais confiança, se você esquece de alguma coisa. Tu nem leu o papel, mas tu trouxe. Não, eu li algumas coisas, vai. Não, nem vem. Tu sabe tudinho que tu tá falando, que a gente tá reparando, tu olha, tipo, olhando pra minha cara. Eu não tenho essa capacidade, que eu com certeza ia me cagar de rir. Juro, eu não consigo olhar sério pra uma pessoa. Eu ia rir muito, cara. Por isso que eu leio o meu... conversar aqui, tem duas pessoas nos encarando ali. Aí eu pego meu computador, trago e fico lendo meu computador, porque o meu computador não me julga. Juro. Eles estão rindo da gente lá. Eles estão sempre rindo da gente. Mas juro, meu computador não me julga e eu me sinto muito mais confiável com o meu computador do que com meus amigos na minha frente. Ah, eu não sinto que você me julga porque a gente tá trocando uma ideia, assim, você tá me falando... O que Tipo você uma sabe conversa do sobre o dia a assunto, dia, interligando. parece. É, parece Porque, uma tipo, eu não conversa. sei nada, tu sabe tudo e eu tô perguntando. E, tipo, professor. Ah, vocês estão me assistindo numa sala de aula? Só que na sala de aula eu não falo nada. Por vergonha. Aqui eu tô falando. Que é meu Esse trabalho, podcast. né? Foi meu papel, foi que me foi convocado. Ai, desculpa. Não vou ter cachê. Não, mas tá tudo bem. É muito melhor do que falar. Eu acho muito mais legal entrevistar, viu, Basílio? Eu achei muito mais legal entrevistar. Vamos fazer mais entrevistas. Sim, eu aprendi mais o teu Deus do que a minha deusa já. Graças Assim, a Deus, quer dizer porque- que funcionou o podcast. É porque eu estudei sobre a minha deusa, né? Só que depois, com o tempo, tu vai acabando esquecendo. Tipo, eu lembro que ela traiu várias vezes. Eu lembro que ela casou com Hefesto, que ela era a deusa do amor, da sexualidade e da beleza. Eu lembro as coisas básicas, né? Agora, tudo isso que nem tu me falou agora, Uma coisa que eu lembro de saber sobre Afrodite é que tem um mito, por exemplo, que se tu vira e fala fulano de tal é tão bonito quanto Afrodite, é mais bonito que Afrodite, ela te caça. putz, tomara que nunca tenhamos dito isso. Amém. Eu nunca escutei isso. Mas é porque a Afrodite, ela tinha que ser mais bonita, né? Era a E deusa da ela beleza. não gostava de ser comparada com humanos e nem qualquer pessoa que ficasse, tipo, chegasse e falasse fulano de tal é melhor que você. Se ela descobrisse, fulano de tal tava lascado. Porque Coitado não do pode ter fulano alguém de melhor tal. que aquela, tipo, mais Sim, que a vai ser mais autoestima desejável dela, que né? ela. A autoestima dela. Deixa ela com a Autoestima autoestima. É. É tipo a madrasta da Branca de Neve. Que não gostava. Ele mandou matar a Branca de Neve, né? Por causa que queria ser mais bonita que ela. Ah, mas é porque ela era muito difícil, né? Ó. Passou pano pra ela. Não era muito difícil ser mais bonita que ela. É, realmente. Mas na época A não do existia. desenho, porque a do filme, aquela do...
Espelho, Espelho Meu. Aquele filme. Bah, eu acho que eu já vi isso. Aquela lá é muito linda. E o Hades. O Hades é bem retratado como muito bonito também. A gente tá fugindo um pouco do assunto. O assunto tá aqui, a gente tá em volta dele. Mas tudo bem, às vezes a gente lembra do Hades. Hades é isso, espero que vocês tenham gostado. Perdoe pelos devaneios e tchau! Tchau.